Olá, gente. Estamos aqui com Alessandro Loyola, que é médico, é escritor, é um ativista político e vamos tratar com ele alguns assuntos de base para o entendimento dos fenômenos políticos atuais no Brasil e no mundo. Há uma lacuna muito grande de questões que são as mais primeiras, as mais simples para entender, em termos de política, quais são os espectros que dominam o cenário. E a gente vai fazer uma pergunta logo bem básica. Qual é a diferença entre esquerda e direita, Alessandro? Antes de mais nada, muito grato aí ao Érico pelo convite, muito gentil de estar aqui podendo ter essa oportunidade de conversar com vocês. Se a gente fizer um agregado do conhecimento teórico e das experimentações sociológicas e econômicas que a gente experimentou nos últimos 200 anos, a gente pode basicamente dizer que esquerda é mais Estado e direita é menos Estado. Então, quanto mais o Estado atua influenciando sua liberdade econômica e sua liberdade pessoal, mais para a esquerda a gente se movimenta. Quanto menos o Estado influencia nas suas escolhas pessoais e na sua liberdade econômica, mais para a direita a gente vai. Então, dessa maneira, do lado esquerdo do espectro político e ideológico, a gente vai ter regimes como progressismo, socialismo, fascismo, nazismo e comunismo. Para o lado direito do espectro político e ideológico, a gente vai ter regimes como neoconservadorismo, conservadorismo, libertarianismo e anarcocapitalismo. Sendo que do lado direito, o conservadorismo é considerado o principal representante dessa linhagem político-ideológica. À esquerda a gente tem o socialismo como grande representante e à direita a gente tem o conservadorismo como quase se fosse uma síntese do que é ser de direita. Então, dada essa explicação, vamos para o que é então o conservadorismo, o principal representante da direita? A gente poderia definir conservadorismo segundo alguns pilares que ele defende. O primeiro pilar do conservadorismo seria a defesa da verdade. Para o conservador existe uma verdade, existe o que é certo e errado. Sabe aquela história do pingos nos is? Não tem tons de cinza, né? Existe o que é certo e eu defendo o que é certo, e existe o que é errado e eu condeno o que é errado. Isso não tem variação nem negociação, não. Matar é errado, roubar é errado e por aí vai. O segundo pilar do conservadorismo seria a liberdade. O conservadorismo sempre defende a liberdade. E por consequência, tem o terceiro pilar, que seria a democracia. Só que esse sistema de verdade, liberdade e democracia, isso está associado num pacote de lealdade à região onde o seu povo, como nação, se identifica, ao país, à pátria. Então, um quarto pilar do conservadorismo seria o patriotismo. Associado a isso, a gente vai ter algumas leis econômicas e pessoais básicas, como o direito à propriedade privada, que seria mais um pilar. A propriedade privada para um conservador é considerado algo inegociável. O livre mercado, que para um conservador é uma manifestação da autonomia e do autopertencimento dele. Um conservador não quer ser ajudado, ele quer ser dono e soberano da própria vida, ele quer ser o senhor que conduz as velas do próprio barco. E o último pilar do conservadorismo seria os valores religiosos, que em geral estão associados aos valores cristãos, porque é impossível você dissociar a civilização ocidental do cristianismo. Não tem como. Russell Kirk fala muito bem isso no livro dele chamado A Política da Prudência. Ele mostra de que maneira que o cristianismo é indissociável da civilização ocidental. Então o pilar religioso para um conservador traz muitos elementos trazidos direto do cristianismo. Não é essencial que seja cristão, mas certamente você vai associar esses valores religiosos a valores cristãos. Muito boa explicação, e agora eu parto com uma pergunta mais Brasil. A gente vive num momento uma onda conservadora de direita e essa onda elegeu o presidente Bolsonaro e mais uma série de parlamentares, tirando o Brasil de um ciclo de governo de esquerda. Porém, o noticiário diário tem apresentado alguma coisa que tem sido entendido como uma espécie de racha, uma briga no seio dos próprios apoiadores, ou supostos apoiadores, ou que se declaravam apoiadores de Jair Bolsonaro. E a minha pergunta é, a direita no Brasil está dividida? Eu não vejo como a direita dividida. A gente teve a primeira Constituição brasileira, foi em 1824, ela era uma Constituição quase libertariana. A primeira Constituição que a gente teve, muito inspirada na Constituição americana, e ela realmente colocava o Brasil num viés absolutamente de direita. Porém, depois do golpe militar que destituiu Dom Pedro II, um dos eventos mais injustos da nossa história,
Esse golpe foi em 1889 e em 1891 a gente teve uma segunda Constituição, que aí já começou a tirar o viés de direita e começou a levar o país para o lado esquerdo. Desde então, há 120, 130 anos, cada Constituição nossa a gente foi caminhando mais para a esquerda. A eleição do Bolsonaro marca um momento histórico onde pela primeira vez a gente tem um descampado onde a direita pode se pronunciar. Havia um discurso hegemônico nesse país, algo que o Olavo de Carvalho chama como a estratégia das tesouras. Você tinha esquerda brigando com esquerda. Nós temos 35 legendas partidárias no Brasil e nem 36 agora, foi homologado mais um partido. E nenhuma dessas 36 legendas ela é fundamentalmente de direita. Então o que a gente tem é uma direita nascente, é uma direita bebê, vamos dizer assim. Ela acabou de chegar no planeta, então ela vai ter cólica, ela vai ter dor de dente, ela vai aprender a andar. No desespero da gente estabelecer essa direita no país, a gente tem, na nossa ânsia, estabelecido algumas pessoas como lideranças de direita e colocado máscaras e carimbos em pessoas que nunca foram de direita e nunca serão de direita, ou em pessoas que se achavam de direita, mas a natureza dela não era, era uma natureza de esquerda. Esse processo de sedimentação e maturação ainda vai levar algum tempo, mas as lideranças de direita estão aparecendo, tem ocorrido vários eventos pelo Brasil, CEPAC em São Paulo, fóruns pelo Brasil inteiro, que tem permitido que essas lideranças floresçam e apareçam. Então é uma questão de tempo até a gente começar a identificar lideranças genuinamente de direita. A direita não está se dividindo, a direita está surgindo e amadurecendo. As pessoas talvez emocionalmente menos preparadas veem isso como um processo de confusão. Eu vejo isso como um processo de florescimento extraordinário. Realmente, a partir do momento que começa a haver uma divergência entre a liderança e a direita, vai haver naturalmente a busca de outros caminhos, né? Novas siglas, talvez. Dentro da direita, se a gente considerar que um partido para ser homologado precisa de mais ou menos 500 mil assinaturas atualmente, o Bolsonaro teve, vamos fazer a conta para baixo, ele teve 57,7 milhões de votos, a gente pode fazer a conta como 50 milhões de votos. Se um partido precisa de 500 mil votos para ser homologado, 50 milhões de votos do Bolsonaro corresponde a 100 partidos de direita. A gente não precisa de 100 partidos. 5, 6 legendas de direita já são suficientes para poder acomodar pessoas que têm vertentes diferentes ideológicas dentro da própria direita. Algumas pessoas são mais libertarianas, algumas são mais tradicionalistas, algumas pessoas de direita são pela monarquia constitucional. Elas são de direita. Achar que uma única legenda, um único partido vai conseguir agregar, agrupar esse pessoal todo é muita ingenuidade. E nesse processo de depuração nós vamos ter várias legendas, essas pessoas vão encontrar seus nichos. Eu não vejo como um processo de divisão, eu vejo como um processo de crescimento rápido com sedimentação de alguns segmentos dentro da própria direita. Isso não tem nada de ruim, esse faz parte do processo democrático e é uma dinâmica de amadurecimento muito rápida e muito extraordinária que a gente está tendo a chance de testemunhar. Eu vou agora finalizar com uma pergunta que eu sei que me farão. Eu tenho essa oportunidade de entrevistar um intelectual conservador do seu porte. O camarada ouviu essa entrevista, achou muito bonito e está pensando, para saber mais do que é que eu leio, que livros você indica para quem quiser aprofundar nessa breve explanação que você deu? Existem alguns autores, depois eu vou te passar o nome direitinho, a gente pode até colocar na descrição desse vídeo, mas existem alguns autores que eu considero essenciais para você poder entender o conservadorismo. Oakeshott, Edmund Burke, Roger Scruton, Russell Kirk, que não tem como não lê-lo, e no Brasil, Olavo de Carvalho. E tem um livro também do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é Por que o Brasil é uma nação atrasada? Se não me engano, eu estou lembrando o título corretamente agora, mas é o livro do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um livraço. Qualquer obra do Olavo de Carvalho, esse livro do Luiz Felipe, tem um livro do Roger Scruton, que é um intelectual britânico, conservador raiz. O título do livro chama Como Ser um Conservador. Então a literatura tem um monte, com certeza você é um cara esperto, você é um cara danado. Você vai colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo algumas dicas de leitura sensacionais para a galera que te acompanha aí, né? Esse povo incrível. Pois bem, então, senhores, já está aqui a dica, né? Vamos pelas referências. Com certeza absoluta o que a gente precisa cada vez mais é adquirir cultura. Eu mesmo tenho esse lema, sempre digo, a direita é cultura. Para ser burro é só gritar Lula livre. A gente tem que
aprender com os mestres para poder ter a real consciência política. E eu quero agradecer, viu, Alessandro, essa entrevista. Por nada. Sou seu fã. Eric, a honra foi minha, cara. Não tem nem como te dizer o quanto eu sou grato pelo seu convite, bicho. Muito obrigado. Pelo amor de Deus, gente, sigam esse cara. Sensacional. O cara deu uma palestra num evento que eu fui sobre geopolítica. O cara falou sobre geopolítica no Supetão. Pegaram ele de surpresa. Vai falar sobre geopolítica. E, mano, você não tem ideia de como é que o cara costurou esse mundo. Bom, genial. Eu sei que alguém vai me cobrar. Depois eu faço esse vídeo aí pra vocês, hein? Então, ficamos por aqui na entrevista com o Alessandro Loyola. E Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Um abraço, galera.